Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 9 de setembro de 2012, domingo. O verbete é de número 2412. Ele tem 7 páginas, 45 logias e 11 máximos. O tema é polidez fraterna. A especialidade é comunicologia. Quem redigiu o verbete com muita classe é a nossa professora Ana, que está ali muito bem assessorada. Definição: a polidez fraterna é a maneira de agir, de se comportar e de se comunicar por qualquer tipo de linguagem, influenciando a inter-relação da consciência homem ou mulher, autodeterminada em construir interlocução sadia, convivialidade fraterna e interassistência contributiva à realização da Max Proex grupal. O diálogo pensênico afetuoso com o amparador extrafísico. A simplicidade do holo pensene fraterno. Os neopensenes pró-evolutivos. A neopensenidade refinada. A polidez cosmoética, o autocontrole das emoções. A medida certa da Tales. A sapiência na utilização das energias. A elegância na exposição das ideias. A cooperação na interlocução interconsciencial, o diálogo sadio e produtivo, a exuberância da fala acolhedora e assistencial. Eu li apenas algumas linhas, tem mais de 20 linhas a fatologia. O modo para comunicar-se com o amparador de função, a cortesia da consciência projetada nas interações extrafísicas, o parapolimento dos traços acessados da holomemória, a renovação dos conteúdos das retrocognições a partir de projeções conscientes, a não adesão aos atos anticosmoéticos do assediador extrafísico. Na argumentologia, existe o tópico da autochecagem com 10 exemplos de questionamentos úteis sobre a própria conduta interacional. E também tem aí, no tópico da intenção, 6 comportamentos nosográficos prementes de reciclagem intraconscienciais. Na remissiologia de 12 verbetes, nós destacamos 5. Amizade interativa, autoeducabilidade, desbarbarização da humanidade, educação primária e finesse evolutiva. A frase enfática: a teática das sutilezas da polidez fraterna desafia o alcance da convivialidade sadia, evidenciando o grau de educação e refinamento da consciência lúcida, acolhedora e exemplarista. Você está lúcido ou lúcida quanto às maneiras pessoais de agir e interagir com as consciências de diferentes níveis evolutivos? Aplica alguma técnica para refinar a própria polidez fraterna? Na bibliografia específica tem 2 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise aí com João Paulo são 20 itens. Gentileza, empatia, harmonia, cortesia, paradiplomacia. Autoeducabilidade, amabilidade, afabilidade, cordialidade, civilidade. Interatividade, relevalidade, exemplarismo, autenticismo, acolhimento. Comedimento, tratamento, conviviologia, interaciologia e intencionologia. O verbete hoje do dicionário é absurdologia. Ele é um argumento realístico-lógico. Agora, é bom a pessoa ler, que tem muitos conceitos aí em 3 páginas. Agora aqui, questionamento. Professor, com o processo da Reurbex, a violência e guerra chegarão a níveis insuportáveis antes de 2075? A gente não sabe, né? Vamos ver. O que realmente irá piorar antes dessa data? O processo tóxico e processo bélico mesmo. Em qual formação da biografia de Nostradamus demonstra ele reconhecer a existência de serenóis? Não, você tem que analisar as centúrias. É verdade que Einstein e Freud faziam autopesquisa de telepatia? Não, há muita conversa sobre isso, mas eu nunca vi nada consistente. O que o católico Olavo de Carvalho acha da conscienciologia
se ele ignora a ressoma. Aí eu não sei. Isso aí conversa com ele dá curso às vezes. Professor, soube que o professor aprendeu ensinamentos bioenergéticos com o xamã no período que vivia em Uberaba. Caso seja verdade, poderia contar quem era, como eram os experimentos e onde eram as práticas? Não, meu negócio com ele é o seguinte, ele era muito primitivo, ele aparecia na cidade de vez em quando. Agora, depois que ele me viu, ele quis que eu acompanhasse todas as, vamos dizer, viagens e bordejos que ele fazia sem parar. Ele era meio de um lado para o outro. E outra coisa, sempre ele trabalhava mais em fazendas, no meio do agreste, no meio o problema mesmo campestre. Agora, ele gostou de mim porque, devido ao processo de energia e parapsiquismo. Ele viu que eu conhecia isso de uma maneira além do xamanismo, quer dizer, eu falava com ele, colocava os nomes técnicos em cima das coisas que eu não sabia. Então, ele desejaria que eu deixasse tudo e fosse trabalhar com ele, para eu ser xamã também. Aí eu recusei. Ele nunca mais apareceu depois disso. Ele ficou um pouco chateado, sabe? Ele tinha, assim, uns 46 anos. Agora, tinha todo o aspecto de índio, o jeitão dele. Era mesmo filho de índio. Professor, tem percebido que em algumas interações a saída de ectoplasmia líquida e fria das axilas e, por vezes, da região pélvica. Observo que, nesse contexto, a desassede e assistência específica a determinadas consciências. Como posso potencializar essa condição? Pois é, mas isso aí é que a ectoplasmia começa a estudar, efeito físico. É por aí, está tudo certo. Agora, professora Ana, em efeitologia, página 31, terceira linha, efeitologia aí. Poderia expandir o efeito traumatizante dos nódulos holopensênicos? Uhum. Deixa eu abrir aqui que estava vendo o microfone primeiro. Efeitologia. O efeito, vamos lá, vamos repetir. O efeito traumatizante dos nódulos holomnemônicos. Ah, sim, dos nódulos holomnemônicos. Bem, a intenção aqui é trazer, dentro da nossa autopesquisa, aquilo que a gente já conseguiu identificar como um nódulo, um travão evolutivo, e que é necessário a gente estar trabalhando, reciclando, modificando, para prosseguir aí no processo evolutivo. Então, a partir do momento, no caso específico do verbete, polidez fraterna, que a gente adota uma postura interacional mais fraterna, com a intenção de dialogar, estabelecer uma interlocução sadia, a tendência é a gente desfazer esses nódulos, desconstruir, e lapidando e desbastando, né? Fazendo esse polimento e a eliminação, portanto, desses nódulos. A verbetógrafa Ana, como podemos otimizar a elegância na exposição das ideias? Está na Fatologia, página 30, segunda linha. É interessante a pergunta. Bom, você tem vários caminhos aí. Você pode se espelhar em quem você acha que já faz isso muito bem. Esse é um caminho. Outro é procurar fazer um curso mesmo, né? Um curso de etiqueta, tentar obter mais informações, ler sobre isso, examinar muito bem o comportamento gestual das outras pessoas, seja docente, seja nas interações familiares ou de sociedade, né? Enfim, em toda oportunidade que a gente tiver, sempre vai ter alguém em que a gente vai espelhar, ou de forma positiva ou negativa. Agora, na Fatologia, quarta linha. Como manter o porte sem arrogância da força presencial? Como manter... O porte sem arrogância da força presencial. Está aí, página 30, sim, quarta linha. Eu já lembrei, é dentro da Fatologia. Eu penso que isso também passa pela autopesquisa. Se vamos supor que o meu caso, né? Identifiquei o traço da arrogância. Muito bem, como é que eu vou trabalhar com isso?
Eu não quero ter isso, eu quero reciclar, quero transformar isso, quero ter uma postura mais cooperativa e mais fraterna, mais amistosa, mais amigável. Aí não tem outra solução, não. Tem que encarar e começar a mudar, fazer diferente, atuar de forma a pensar mais no outro. Eu penso que o processo da arrogância é sinteticamente colocado assim: eliminar a figura do ser superior e tornar-se um ser igual, equivalente, dentro de uma visão horizontal das inter-relações. Eu acho que todos nós estamos aqui para aprender. E se é assim, então a gente sempre tem algo para ensinar e para aprender também. Então não há razão de ser para ter essa arrogância. Aí o ser que entende isso vai deixar, portanto, de estar com essa aparência, né, esse porte, expressando essa informação, né? Na mitologia, página 32, o mito da brutalidade do homem da caverna. Bom, esse é o nosso passadão, né? Bem antigo, dos tempos em que os homens puxavam as mulheres pelo cabelo, né? Já fizemos isso. Ele não faz isso mais. Hoje, atualmente, não. Que bom, né, professor Walter? Nossa, eu posso considerar que estou numa vivência duplista. Eu acho que alguns ainda têm, né? Mas eu acho que ainda tem muito homem da caverna. É só ver lá no programa do Datena. Nossa. Todo dia tem homem batendo em mulher. Maus tratos de ambas as partes. Já vi também mulher bater em homem. Também já vi. Não, de vez em quando as mulheres estão matando os caras aí. Professor, as pessoas que não conseguem fazer a autoprofilaxia recebem algum tipo de limpeza de tempos em tempos? Olha, quem tem mérito recebe, né? Quem não tem, fica aí, no vento, na chuva. Agora, gente, eu quero falar para vocês que agora, no dia 14, começa, no fim de semana, a 18ª imersão heterocrítica de obra útil. Então, vale a pena vocês verem, para debater um livro com dezenas de pessoas. O local é no Discernimento. Quem quiser, é só entrar em contato com a turma aí, ou falar aí na recepção, que eles dão a dica para vocês. Vale a pena ver esse curso. Quem nunca participou, deve dar um jeito. Ele é sem pré-requisito. Vale a pena pensar nisso. Heterocrítica de obra útil, de 14 a 16 de setembro, daqui 5 dias. Eu agora entrego a professora Ana aí para você. Ana, eu não sei se é o primeiro verbete seu, mas, de qualquer forma, parabéns. Não, é o segundo. O primeiro foi saberes comunicativos. Agora, aqui na página 31, a primeira linha, a transgressão da etiqueta com fins assistenciais. Podia ampliar? Sim, bacana você ter perguntado isso, porque eu penso que a nossa maior contribuição aqui na escrita desse verbete vai nesse sentido, né? Como que a gente pode aprimorar, polir a nossa forma e maneira de se expressar e interagir? Por que a gente vai melhorar isso, essa nossa comunicação? É com um fim bem claro: fazer tares, fazer assistência. Então, se a gente faz essa autopesquisa e descobre elementos, aspectos, traços ainda a serem melhorados e desenvolvidos e aprimorados na nossa comunicação, se a gente fizer isso, vamos alcançar um melhor nível aí de tares. E muitas vezes você vai ter, inevitavelmente, que transgredir, porque se o objetivo é a tares, nós queremos fazer o esclarecimento, fica secundário alguns aspectos de etiqueta, de protocolo, de condições aí que a sociedade coloca como sendo, né, necessário para regras, né, de comportamento, regras de falar, enfim,
essas atitudes já pré-concebidas, né, pré-formatadas, que a gente tem que seguir e se comportar socialmente. Então, às vezes, é necessário transgredir isso, sim, em benefício do atingimento da TARES. E na própria página 31, a fatologia é a terceira linha de baixo para cima. Aliás, a penúltima linha, depois segue na última. A TARES feita com luvas de pelica. É dificílimo. Eu estou fazendo esse exercício aí. Você, às vezes, quer falar algo tão direto, tão objetivo, tão claro, né, que, às vezes, sai meio torto, né? E aí você não está sendo assim tão polido, tão educado. Ou seja, não está respeitando o seu interlocutor. Porque se o processo é interassistencial e é interconsciencial, então nós temos que estar conduzindo essa condição do diálogo de forma madura, né? Elegante, educada, civilizada, cortês, enfim, tentar isso pelo menos, né? Ter isso como objetivo. A gente pode até não alcançar totalmente, né? Devido às condições pessoais, às vezes, em que a gente se encontra naquele momento, mas o ideal é a gente estar fazendo numa condição bem tranquila, vamos dizer assim. E luvas de pelica talvez seja uma metáfora para isso. Tá ok, obrigado. Hein? Ana, na página 31, em laboratoriologia, você inseriu o laboratório conscienciológico da fitoenergia. Você poderia traçar para a gente a associação que você fez? Claro, essa associação foi assim, as plantas, elas são seres vivos, e são princípios conscienciais e que sentem como a gente, tem as percepções e parapercepções. Então, a maneira como a gente se relaciona com as plantas, com o mundo, né, da botânica, é fundamental. Isso vai espelhar o quanto a gente está maduro para esses detalhes, essas sutilezas das inter-relações conscienciais. Eu penso que é nessa linha. Não sei se ficou claro? Ficou claro, sim. Obrigada. Ah, tá bom. Ana, página do seu verbete. Obrigada. Aqui na patologia, na página 30, logo na primeira linha tem o autocontrole das emoções, a medida certa da TARES. Você podia comentar alguma coisa dentro do seu estudo? Claro. Uhum. Bom, o mais difícil numa interlocução conflituosa, por exemplo, a gente já vai pôr o mais complexo, né? Muitas vezes você vai perder o controle. Por quê? Porque, na maioria das vezes, a gente ainda tem um psicossoma muito exacerbado. Predomina mais as emoções do que a razão, o discernimento, numa conversa que se pretende assistencial, madura, sadia, evolutiva. Então, você estar sempre atento a isso e, na medida do possível, fazer esse autocontrole emocional, às vezes até psicomotor, é necessário. Senão você vai estar meio que se igualando ali vamos colocar assim, com os réus. Você está tentando fazer uma abordagem mais inteligente, mais discernida, mais evoluída, tentando ser o exemplo, vamos supor assim. E aí a pessoa diz algo a você e aquilo te pega e você já se desestabiliza e já modifica o seu comportamento, e aí você já furou na sua possibilidade de atingir a assistência, né? A agir na TARES com a medida certa, fazendo ligação com essa questão que você falou. Exatamente. Aí é legal, é interessante a gente desenvolver técnicas pessoais, por isso a autopesquisa, a gente saber onde a gente tem maior deficiência.
é no processo da linguagem, é no processo da própria expressão. Eu sou muito tímida, eu estou sabendo me comunicar com eficácia, tenho clareza, o meu gestual e comportamental é coerente, condizente com aquele conteúdo que eu estou passando. Ou seja, todo um conjunto interno, íntimo, intraconsciencial tem que entrar em movimento, em jogo, durante essa interlocução. Daí a gente ter essa noção de como é o nosso desempenho. Se a gente não tem não busca esses feedbacks, daí esses cursos de você fazer oratória, de você se expor em público, de você estar falando, exercitando isso nos debates, aqui mesmo no Tertuliário é um excelente local para a gente estar desenvolvendo isso e aprimorando essa comunicação de modo mais eficaz. Então, eu penso que é essencial isso na nossa postura, né? E se pretendemos ser assistentes, né? Hoje, pela manhã, na mini tertúlia, o professor Valdo vem falando para a gente da necessidade da gente pensar no pré-intermissivo. E outra informação conjunta a essa, deixar de ter a postura vitimizada, de ser vítima. Por quê? Porque, de certa forma, todo o nosso preparo aqui, do que nós estamos estudando na Conscienciologia, como o professor Valdo já disse, sermos líderes conscienciais e assistenciais. Então, isso passa fatalmente pelo processo da comunicação. Não temos como escapar disso. Na vivência humana, intrafísica, principalmente, ainda não abandonamos a comunicação humana. Nós precisamos falar, né? Utilizamos palavras. O nosso pensene, ele é expresso em palavras. E também pelas energias. Agora que a gente está descobrindo, despertando-se para isso, que a nossa comunicação ela é parapsíquica. Não é só verbal ou não verbal, pelo corpo, pelos gestos, né? Ela tem mais elementos que agora a gente tem que ficar atento e desperto e trabalhar com isso, desenvolver de modo consciente mesmo. Ana, né? E na parafatologia, o modo para comunicar-se com o amparador de função, a cortesia da consim projetada nas interações extrafísicas. Você pode comentar alguma coisa? Uhum. Sim, o modo de conversar, de dialogar com o nosso amparador de função. Olha, o melhor exemplo para a gente perceber isso de modo mais claro é na docência conscienciológica. Durante a sala de aula, é muito comum e acontece a todo momento essa interação com o amparador de função. Porque você não vai dar aula lá sozinho, você não está lá na frente sozinho, não é você, enquanto consim, que é o docente ali. Você participa de uma equipe intrafísica e uma equipe extrafísica. E se é assim, essa comunicação com a equipe intrafísica, você tem, ela é bruta, ela é real, ela é concreta, é material, você vê, percebe com todos os seus sentidos. Porém, a comunicação com a equipex, a equipe extrafísica, já é mais sutil. Então, isso você tem que desenvolver. Aí é através do desenvolvimento parapsíquico, do desenvolvimento das sinaléticas energéticas, dos detalhes seus, de como que você se manifesta enquanto consciência multidimensionalmente. Essa autoconsciência, ela precisa estar sempre presente em qualquer interlocução. Eu trouxe aqui o exemplo de sala de aula porque é o mais evidente, no qual a gente... quem já foi docente, acho que vai entender isso que eu estou falando. Porque parece que ali tudo se abre,
todas as nossas ideias ficam com uma clareza, as palavras parecem que influem, você se sente falado, e isso quando você se conecta com o amparo, é claro, né? Está ali ligado ao campo ortopensênico, né? Assistencial. Então, aquilo tudo flui. Quando você está nessa posição, nesse contexto, você está em pleno exercício da sua comunicação parapsíquica. Agora, a gente falando desse processo de sutileza, tem gente que escapou lá da Austrália, entrou aqui sorrateiramente ali, olha lá, ó. Agora que eu vi que está aí, entrou em silêncio. Ela está infiltrada aí hoje, olha lá, ó. É ela mesma, viu? Está materializada aí. Agora aqui, professor, já que as paraconexões interconscienciais vêm não somente desde a antiguidade, mas desde a fase evolutiva da subhumanidade, portanto, elas só serão completamente identificadas na segunda dessoma da intermissão. Seria somente aí que identificaremos as ligações com as consciências assistidas nos trabalhos desenvolvidos na TENEPS, ou esforçando-se daria para saber algo antes da primeira dessoma? Não. Se o amparador, de função da TENEPS, tiver alguma necessidade de ver que isso vai ser útil, ele vai ser o primeiro a informar o tenepsista. Agora aqui, a verbetógrafa. Na autochecagem, página 33, item 7, poderia explanar? Todos os itens, será? Não, item 7. O item 7. Página 33, autochecagem. Que seria lojas comerciais, né? O vocabulário pessoal de tratamentos e agradecimentos nas relações cotidianas são compatíveis com o atual nível de evolutividade pessoal? Gente, esse é um exemplo bem cotidiano da gente, né? Como é que a gente se comporta no dia a dia? Você vai lá na padaria comprar o seu pãozinho do café da manhã, e aí, como é que você trata o vendedor ali que te vai apresentar os pães? Como é que você lida com o caixa, o que está lá fazendo a cobrança da compra que você está fazendo? Você tem o hábito de falar um bom dia, olhar nos olhos da pessoa? Você para observar como que a pessoa está? Ou você está tão autocentrado que não observa nada, não abre a boca, nem olha para a cara da pessoa, pega o pãozinho e vai embora, nem faz um mínimo de interação? Porque, veja só, se a gente estuda tudo isso que a gente tem aqui disponível de novas ideias dentro da Conscienciologia e não aplica nada dentro do nosso cotidiano, então tem alguma coisa errada, né? Acho que a gente está, então, aqui só brincando, né, de aprender coisas novas. Essa aplicabilidade no cotidiano, de você estar sendo cortês, gentil, afável, dizendo um bom dia, uma boa tarde, um obrigado, por favor, poderia isso, ao invés de fazer aquelas atitudes assim, bruscas e brutas, ásperas, né, mal educadas mesmo, grosseiras, de já ir mandando, por exemplo, observar se você tem o hábito de fazer muito, conjugar verbo no imperativo, que isso na língua portuguesa não existe muito. Na língua espanhola, por exemplo, que é uma língua que eu já estudei muito, é comum, é natural, é da estrutura da língua esse, né, de ser mandão, né? Faça isso, faça aquilo, e é natural da língua, não tá sendo descortês. Mas na língua portuguesa, brasileiro já é mais assim, de fazer curvas, né? Poderia, por favor, né? Será que, né? É sempre um pedido mais do que uma ordem. Então, observar esses detalhes para entender aí como que é esse processo aí. Oi, aqui. Na página 31, a terceira linha, de cima para baixo, a arrogância disfarçada de polidez exagerada.
a fatologia. Sim, arrogância disfarçada de polidez exagerada. Tem essa condição que eu associo à condição do jogo de máscaras nas inter-relações sociais. Então, para você mascarar uma intenção sua íntima que você não quer revelar, você apela para a polidez, você exagera nos maneirismos para se dirigir à pessoa, mas no íntimo você está com outra intencionalidade, você está, às vezes, antagônica àquela pessoa, ou àquela situação, ou aquele diálogo ali do momento. Então, entender esse processo e buscar a coerência disso, de você sintonizar a tua intencionalidade com a sua ação assistencial e com a sua comunicação. Conjugar esse fluxo pensênico vai ser tudo de bom. E é quando aí a gente é mais eficaz e mais assertivo na nossa interação. Quando eu estava fazendo esse verbete, eu fiquei muito na dúvida se eu focava esse tema pelo viés da especialidade conviviologia, por exemplo, ou da interaciologia, porque são próximos e eles se interceptam, né? Eles estão em conjunto. Mas aí eu pensei, não, vamos focar na comunicologia, por quê? Porque aí é bem pessoal mesmo, é individual. Tá, é como eu estou no meu desenvolvimento comunicativo, qual é o meu nível? O que eu tenho para fazer para melhorar? Ou então, o que eu já sei, já estou bom nisso e que eu posso ensinar e ser o exemplo, dar o exemplo, né? Mais ou menos por aí. Não sei se eu respondi. Certo, obrigada. Oi, Ana. Tá alto. Na quinta linha, de baixo para cima da fatologia, os impropérios não ditos. Muito bom. Achei que ninguém ia dar uma olhada mais atenta a isso. E, às vezes, esses impropérios, eles ficam dentro da gente e não ecoam em palavras para o externo, né? Então, a questão do não dito, ela precisa ser muito bem pensada. Às vezes, há momento de silenciar e não dizer mesmo. E tornar aquele pensene não dito. Porque, às vezes, é assistencial fazer isso. Isso é a omissuplo. Mas tem outras situações em que você ainda não trabalhou muito bem dentro de você, emoções, em geral, vêm de origem emocional isso, e que você quer dizer um monte de palavrão para ele, umas poucas e boas, né, que nem diz o ditado. Exatamente. Solta cobras e lagartos e tudo, quer despejar toda a zoologia em cima da pessoa. Mas aí é o momento da gente segurar a onda e fazer com que esses impropérios eles não saiam e não sejam ditos, porque pode fazer mais mal do que bem você estar ali externando aquela sua agressividade, né? Penso eu. Oi. Aqui no verbete do DAC, na argumentação, a penúltima linha, você está falando que o egão, no curso intermissivo, ele é atrofiado a partir da reação megafraternal evolutiva. Tem como expandir um pouco mais esse tema? Você está falando aqui, onde é que está isso aí? Na penúltima linha, reação megafraternal evolutiva, na argumentação. Na página 28. 28. É a última linha da página 28, não é a última linha da argumentação. Tá eu estava procurando lá, não achei nada. Tá certo. O caso é o seguinte, o egão é atrofiado a partir dessa reação megafraternal evolutiva, que é a morte do egão, né? O egocídio. A consciência deixa de pensar exclusivamente no umbigão, priorizando agora o corono chakra. O umbigão, a gente está falando aqui, que é a parte sexual, a parte da alimentação, é o subcérebro abdominal. Entende? Então você leva isso para os chakras encefálicos, aí a coisa muda. Há discernimento.
A minha dúvida é o seguinte, essa reação megafraternal evolutiva, Sim. que se comenta aí, Pois seria uma reação perante as consciências mais evoluídas que estão ali, que provocam esse processo? Você começa a ter racionalidade do autodiscernimento contra a futilidade das aventuras do subcérebro abdominal. Aí muda. É justamente isso aqui que a gente quer que todo mundo alcance, pensando na pré-intermissiologia. Entende? A intenção é essa. Esse verbete aqui, ele é denso. É a opção de coisa que a pessoa precisa de pensar aqui com calma, para ela entender bem, porque é o processo do estudo da absurdidade, né? Que não é fácil, é muito absurdo que ainda tem na vida. Por todo lado você vê coisas absurdas. A vida moderna está cheia disso. Agora, em parte, de vidas com os réus. Então, tudo aí. Elas ressomaram. Você olha a televisão, vê se você encontra um programa inteiro que você viu que não tem alguma coisa absurda. Possivelmente você vai ganhar uma nota se você descobrir um que não tem nada. É muita bobagem que tem. Agora, tudo é um processo de comunicação. Então, a polidez que a Ana estuda é muito correta, nós precisamos muito disso. Polidez, educação, entendimento, mas, ao mesmo tempo, falar a verdade, fazer impacto-terapia, fazer atares. Polidez não quer dizer que a pessoa vai ficar inibida para mostrar a verdade. Senão está danado, né? Fala aí, ó, viva a Austrália. Viva a Austrália. Professor Valdo, aqui no adendo, você fala que, nas últimas linhas, se a consciência, homem ou mulher, pensar em tudo que seja absurdo, incongruente, vai diminuir os pesadelos e promover sonhos lúcidos e projeções conscientes. Poderia ampliar mais essa ideia? Qual que é a relação? O caso todo é o seguinte, devido aos hormônios, a mulher às vezes tem um certo travão para mexer com os problemas de discernimento, devido ao hormônio, devido ao processo de abaixar, suspender, aquela linha quebrada da própria vida dela. A hora que ela estabiliza esse processo de comoção, a tendência, então, dela raciocinar com mais equilíbrio, maior discernimento, isso aumenta demais. E, com isso, ela melhora os processos parapsíquicos, de projeção, de entendimento, de clarividência, de interassistencialidade cosmoética. Mas isso só ocorre se o processo da alternância hormonal... Aí isso é a hora que ela suspende isso, porque enquanto ela estiver com isso, se ela arranja uma gravidez, você sabe, ela baixa na mesma hora o QI. O quociente intelectual cai, ela tem que ser criança para cuidar de outra criança. A mulher perde o nível de racionalidade. Então, isso só vem mesmo, quase sempre depois da menopausa, etc. Tá. Muita gente sabe disso. Converse uma hora com a Malu, pergunta para ela como é que é, porque cada idade dela hoje já tem experiência de ver isso. Professor... Muda tudo, a pessoa começa a raciocinar em outro nível. Emoção é um problema, emoção de bicho. Professor, então quer dizer que o homem está sempre em alta com esse QI? O homem recebe muita coisa a favor dele. Agora, ele é um burroide, burril de burraldo, a hora que ele dá valor para o bíceps, ele dá valor para o músculo. É a miologia, isso é um erro. Isso não quer dizer que o discernimento... Ele devia dar valor para o neurônio e não para o músculo, entende? Então, neurônio. Então, isso quer dizer que o discernimento dele não quer dizer que ele esteja sempre... Não esteja. A maioria devia de saber usar mais o discernimento. Eles não sabem, então vão para a guerra. Por quê? Músculo. Eles querem usar a psicomotricidade, é um erro enorme. Eles transferem... É a mulher com excesso de maternagem e o homem com excesso de miologia, quer dizer, de musculatura. Mas não tem uma fase na idade, como a mulher, o homem também não passa a olhar mais? Não, isso tudo é bobagem, o homem não passa nada. Quando ele erra mesmo antes, durante e depois desse período de meia-idade, 45, 50 anos. Mas... O problema de menopausa em homem é conversa fiada para acertar as coisas das mulheres. Isso é andropausa, isso é bobagem, não existe isso.
Besteira. É igualzinho aquela coisa que eles falam, que o homem está grávido, junto com a mulher grávida. Isso tudo é bobagem. Tudo é assédio de alguém sobre outro alguém. Alguém assedia alguém. A diferença e esse vai alguém ser... nem sabe quem. A diferença vai ficar na questão do nível evolutivo do homem. Não, a diferença sempre fica no nível de autodiscernimento da pessoa. Seja macho ou fêmea. Esse negócio de sexo é secundário. Idade é secundária. O que interessa é lucidez. Eu, por exemplo, procurei ver isso muito cedo, com o auxílio da minha mãe, aquela coisa toda. Meus amigos todos, a maioria tinha 15, 20 anos mais velho do que eu. Entende? Eu queria ter maturidade. Acho que o melhor período da vida é esse, da quarta idade. Se a pessoa soube manter o corpo e a vida para trazer equilíbrio e lucidez. Eu estou com 80, estou lúcido. É o melhor período da minha vida. Então, se a consciência não tem sexo, independe de ser feminino ou masculino, ela vai ter uma certa evolução. Vai. Se está no corpo Isso masculino é que é a ou feminino. transafetivologia que eu falo. Ela passou a afetividade, a sexualidade, a emotividade, a comocionalidade. Acabou isso. Ela já está por cima. Isso é que nós chamamos sobrepairamento. Sobrepairamento cosmoético. Agora, ó, eu falo isso, o povo fala assim, isso é impossível. Então, esse que fala que é impossível deve ir embora, deve deixar a gente em paz. Eles ainda são muito animais ainda, muito subhumanos, são boboca. Estão dominados pelos instintos. Professor, mas melhor é dar tchau para eles. Um dia desse eu dei tchau para um aí, que chegou. Não, mas isso, eu acho que é demais. Eu não consigo, assim, então fica livre da gente, que você não dá. Volta para as suas bobagens lá. Viva a baratosfera, falei com ele. Mas vai chegar uma hora que a consciência, independente de ser masculino ou feminino... Não, ele vai chegar uma hora que ele vai amadurecer, ele vai ver que a vida é muito melhor, é mais agradável, é mais aprazível, a pessoa vai se sentir muito mais harmonizada dentro de si, se ela fizer isso, nós estamos falando. Agora veja, isso é o equilíbrio, é a harmonia. Você está entendendo? O problema todo é o seguinte, é deixar o músculo e deixar os hormônios animais e pensar no processo neurológico. Isso aqui que é o discernimento. Discernimento é distinguir entre o que presta e aquilo que não presta. Isso chega mais com a idade, não é isso? Sim, o discernimento para saber o que é isso já é o primeiro discernimento mais sério. Se a pessoa não tem discernimento, como é que ela vai saber para ela deixar isso? Então, o primeiro discernimento é justamente ver que o discernimento é que manda. Você está entendendo ou não? É o próprio discernimento que analisa se a pessoa tem discernimento ou não. Se ela não chegar nesse nível, não adianta, não força a barra, que você não consegue nada. Então, por exemplo, você pega uma pessoa também que ela estudou superficialmente, não vai esperar que ela vai entrar profundamente, por exemplo, nos nossos conceitos, ela não vai entender nada. E ela não vai se interessar por isso. Por quê? Ela tem preguiça de pensar. Entende? Ela tem estafa mental. Não adianta forçar a barra. Então o problema é o seguinte, a gente informa. A pessoa pega ou larga, o problema é dela. A gente não força, não vamos tentar convencer ninguém. Agora, chegou aqui, a pessoa vai receber uma malhação mental, vamos dizer, crânio chacral, de discernimento, de equilíbrio, que é o que a gente tenta expor o tempo todo. Isso é que a gente chama de TARES, tarefa de esclarecimento. Estamos tentando esclarecer os outros. Quem quer esclarecer? Quem não quer, tchau. Eles deixam a gente nos alivia. E ele vai embora, a gente deixa ele, a gente alivia ele. Ele vai cuidar da vida. Por exemplo, não adianta eu querer chegar perto da moreira e fazer com que ela mie igual um gato. Não adianta eu chegar perto do gato e querer que ele fale igual eu. Tudo tem um nível de evolução. A gente tem que respeitar isso. Homens e mulheres é a mesma coisa, não muda nada. É igual árvore, é igual puma, é igual... Lembre-se, eu já falei aqui, por exemplo, o puma, a gente aprendeu, quando a gente era puma e era
onça, leão, jaguar, sabe como é que é? A gente aprendeu a malícia de sobrevivência, matando os outros irmãos da gente, ou os outros bichos, os princípios conscienciais. Então, o puma, por exemplo, ele nunca avança na presa a favor do vento, porque senão o vento vai e leva o cheiro dele para a vítima, a possível vítima, ela cai fora. Então, ele vai contra o vento, porque o vento passa em cima dele e a vítima que está lá não sente o cheiro dele. Isso é que é malícia. Essa malícia já nasce pelo jeito de viver através dos hormônios dele. Hoje está provado isso tudo. A turma que já estudou zoologia já provou que o puma faz isso. E assim um monte de animais que tem por aí. Quer dizer, ele não vai a favor do vento, ele vai contra. Que o vento leva o cheiro dele para trás. A vítima, a futura vítima, a presa dele, não vai sentir o cheirão dele aí. Então não corre, espera, aí ele dá o bote. A malícia, então, já começou a ser estudada através dos hormônios do puma. Você entendeu? Agora, para a gente ficar livre disso, é um problema. Por quê? Há quantos milhões de anos que a gente não é bicho desse jeito? Sei lá. Para mim, não são milhares, não. Pode ser milhões de anos. Ele também tem uma consciência, né? Que é evoluir. Tudo é o princípio consciencial. Não, não é isso. A moreira lá, ó, ela é um princípio consciencial. A flor que está aí fora, ó, a hora que você sair, tem um monte de flor por aí. Tudo é um princípio consciencial, está desenvolvendo. É o ser botânico. Entende? É o ser vegetal. De modo que todo mundo aqui já foi vegetal, todo mundo aqui já foi bicho. Vamos deixar de ser isso. Nós agora somos consciência. Ainda temos um corpo de bicho, mas a gente tem que superar isso. Tem que dar um jeito nesse corpo de bicho. Mas aí, professor Valdo, aí é que entra o discernimento, o autodiscernimento, para conseguir controlar é a escolha disso. Esse corpo. Você quer ser árvore, vegetal, ou quer ser gente? Você quer ser hiena ou quer ser uma mulher? Esse é que é o discernimento. Uma boa parte do povo ainda não é assim. O malfeitor, o homicida, o criminoso, o mafioso, o da quadrilha, o bandido, todos eles ainda são muito sub-humanos. Tem uns que são hiena, outros são puma, outros são jaguatirica, tem de tudo. Tem uns até que tem cara, né? Se você olhar bem, parece até com um bicho sub-humano mesmo. Não é fácil. Na televisão eles mostram como é que é isso. O negócio não é fácil. Todo dia, por exemplo, o canal aí da Band, o Band News, etc., eles dão cara de gente que está sendo procurado pela polícia. Essa semana descobriram a dona que é boxer, que matou uma menina. Matou uma menina que ela é apaixonada, vivia com uma mulher que é a mãe da menina. A mãe da menina viu tudo e parece que falou para ela para matar a menina, filha dela. Professor Valdo. Isso é que é bicho, minha gente. Isso é que é fêmea de bicho. Fêmea de um lado, fêmea do outro, e a vítima fêmea, tudo fêmea. E o povo fica falando que é só homem que faz isso. Gente, mulher é igualzinho. Outra coisa, você olha lá, a boxer, que você vê que é um homem perfeito. Ela parece travesti, a loura. Agora não é loura, não, parece que ela pintou o cabelo. Agora encontraram com ela lá, deram um jeito, prenderam ela nessa semana. Agora, você olha que você vai ver que a mãe, que é a namorada dela, tem cara de homem. Um homem até bonito, um rapagão. É. A hora que apareceu na televisão, eu falei, isso é homem, esse não é mulher. Você está entendendo? O que é a fisionomia, né? Esse é um exemplo de absurdologia também, que parece ser absurdo até o contexto tão patológico que é, né? A questão da absurdologia, o senhor coloca aqui como profilaxia, de certa forma, entendimento do comportamento das cons-réus também, né, de certa forma. Isso é profilaxia, é ensinamento. A gente tem que entender, por exemplo, essa boxer e a mãe dessa moça. A menina era bonita. O Datena apresentou toda a cara da menina várias vezes. Uma menina linda. E a dona matou no soco, parece que ela é boxer.
o aprofundamento da absurdologia seria entender mais o modus operandi das cons-réus nesse entendimento da lógica que elas usam. Depois, a coisa mais séria, entender o modus operandi dos serenões, como é que eles ajudam os outros. Aí é que é o negócio mais sofisticado ainda. Tudo é discernimento. Então, você consegue entender os extremos, que parecem absurdos, isso. Nós temos que entender desde por que é que o vírus da AIDS funciona, até entender como é que é a CL. Tem que começar a entender isso. A vida é isso. Discernimento é isso. Evolução é isso. E outra coisa, não tirar o corpo fora não, enfrentar os assuntos. Não adianta saltar de banda. Ele tem que enfrentar as coisas. Senão, como é que vai ser? Quase sempre, quando uma pessoa... É porque tem assediador, ela está indo pelo lado do assediador. Então, ela deixa você plantado aí, você falando no vazio, e vai com o assediador. Ela piora, isso é surto. É das piores crises que tem. Alô, Ana, aqui no B. Aqui no B, Ana. Por favor, na página 31, na ciclologia. Pois não. Você achou ali? O primeiro ciclo, o ciclo TARES passiva, autorreciclagem e TARES ativa. Ah, sim. Eu me refiro àquela situação em que a gente recebe a TARES, um esclarecimento, por isso que eu pus o adjetivo passiva. Então, a gente recebe uma informação, adquire um conhecimento, aprende alguma coisa e aquilo te impacta de tal forma que leva você a uma reciclagem. Você modifica, você se renova a partir daquela TARES recebida passivamente. Aí você está apta, está pronta a fazer a TARES, aí você passa a ser ativa, aí você vira assistente de fato. Sim. É nesse sentido. Sim, obrigada. E aí, continuando ali na página 32, o segundo crescendo, por favor. O segundo crescendo. Crescendo, algoz, vítima, perdão, reconciliação. Olha, eu acho que todos nós já passamos por esse ciclo e estamos ainda passando, e o bom será se a gente não repetir, né? Não repetir esse ciclo. Tentar, a partir da reconciliação, já pular para outro patamar. Mas, enfim, numa sequência possível, a gente já foi algoz de alguém e depois a gente passa a ser vítima desse alguém. Naquela evolução grupo kármica, né? A gente vai mudando aí de patamar de posição, né? Até a autoconsciência da necessidade do perdão. Para você prosseguir na sua caminhada evolutiva, fatalmente você vai passar pelo ato do perdão. Não tem como a gente fazer assistência para o nosso algoz se a gente não olhar ele como uma consciência em evolução e olhar fraternamente. Por isso a escolha do adjetivo para esse verbete, porque poderia ser só polidez. Mas a polidez pela polidez, dentro da SOCIM, ela é uma etiqueta, né? É uma postura social adequada, vamos dizer assim, ao politicamente correto, você ser educado, né, gentil, isso em várias camadas sociais, isso é bem valorizado, né? Mas, quando a gente acrescenta o adjetivo fraterno, a gente remete ao conceito do fraternismo. E isso, dentro da interação, numa interlocução, no processo comunicativo, faz toda a diferença. Porque o foco vai estar no outro, não vai estar em você. O teu diálogo, o teu ato de fala, ele vai estar direcionado ao outro. Não está mais centrado em você. Não é por você que você vai buscar uma interlocução sadia. Porque dentro de você, você já tem uma motivação, um elemento impulsionador do seu ato, né, comunicativo, que é ser fraterno. O que é que eu posso ajudar aqui nessa interação? E isso, gente, é para trazer no cotidiano. A minha intenção,
nesse verbete é trazer algo assim muito prático, muito palpável, assim, para aplicação imediata no cotidiano. Como é que é a gente nas nossas interrelações? Eu estou vivenciando mais em grupos conflituosos ou mais em grupos harmoniosos? Como é que eu me posiciono em relação a isso? Quando eu entropizo mais ou eu harmonizo mais? Como que eu vou equilibrar ali uma tensão que possa existir dentro de um determinado holopensene, né? Ambiente, né? Enfim, é nessa direção. Se a gente introjetar essa noção do porquê fazer uma interação fraterna e sadia, buscando esse alcance maior, expandindo essa compreensão, acho que vai aí, talvez, ficar mais próximo ao que eu pensei em escrever. Obrigada. Em binomiologia, página 31, final da segunda linha. Poderia nos comunicar o binômio estilo afetado, estilo mental somático? Sim, o estilo afetado é aquela pessoa que faz gestos e maneirismos que estão acima do considerado, vamos dizer assim, entre aspas, normal, ou necessário, ou condizente para aquele contexto interacional. E buscar sair dessa condição, que não está homeostática, né? O afetado, ele está ali tentando esconder algo, ele está tentando colocar uma máscara ou minimizar determinada condição de antagonismo que possa existir ali em determinada interlocução. E buscar o estilo mental somático. E que estilo é esse? Razão, discernimento, racionalidade, objetividade, tentar fazer com que a sua fala atinja o outro de modo tarístico mesmo, né? Com discernimento. E priorizar sempre essa lucidez, essa tentativa de aplicar mais o mental soma do que o psicossoma. Agora, no verbete do DAC, página 29, em conclusão, pode ampliar o item abismologia? Quando li esse trecho do verbete, me lembrei rapidamente do filme de uma freira à beira do abismo. O caso todo é o seguinte, eu venho falando aqui para chegar lá, eu digo o seguinte: prestemos atenção no sacerdote pedófilo. É absurdo pegar uma criança e fazer sexo com ela. A criança não tem ideia de nada quanto à sexologia. Qual a lógica de um cara profissional, dedicado à religião, que pretende por aí afora ser o paradigma do amor ao próximo, promover a pedofilia? Dar exemplo de pedófilo? Existe crime pior para o sacerdote cometer? Falam tanto em excomunhão, por que eles, na Igreja Católica, não excomungam esses péssimos profissionais a fim de serem coerentes? Contudo, jamais farão isso, pois a Igreja Católica Apostólica Romana, a ICAR, cairia no abismo. Nesse caso, ela mesma se mandaria para o tão propalado inferno. Alguns acham que os sacerdotes vão começar a se casar. Não é o ideal, mas é arremedo, uma saída mais honrosa contra o absurdo indefensável da pedofilia cristã milenar. A ICAR deve se render às realidades inexoráveis das determinações instintuais da biologia humana. A eletronáutica é outro absurdo na vida intrafísica. Condição lastimável é a do cientista que não pesquisa a si mesmo e dessoma doutor em eletro, em guerra e materialidade, mas ignorante quanto à evolução, quanto às prioridades evolutivas e à cosmoética. É erudição mal interpretada ou a anti-erudiciologia. Lógico que é isso, eu estou tentando expor aqui a questão para a gente falar na tarefa do esclarecimento. Professor, como trabalhar os trafares, ter força presencial, saber dizer não e, mais difícil ainda, como conseguir não perder a calma nas situações conflituosas e não perder a polidez fraterna? É na assistencialidade que me encontro como consciência? Sim. É aí que você vira gente. Professor, o senhor chegou a conhecer o Dr. Ponte Miranda pessoalmente? Sim, eu vivi com ele há alguns anos.
Quais eram os trafores mentais somáticos mais sérios dessa personalidade? Era erudição, mental soma. O homem trabalhava, às vezes, 14 horas por dia, escrevendo, lendo, pesquisando, estudando. O que o senhor considera como mais sério para alguém alcançar um nível de produtividade intelectual como o Dr. Pontes? Olha, tem uma técnica que eu uso, que ele às vezes usava, mas usava pouco. Ele trabalhava mais em outros horários, que é o período antilucano. Eu vou dormir mais cedo, acordo de madrugada e trabalho durante horas, toda noite. Isso há décadas. Então, o problema é você ver por aí. Assim, desse modo, você pode alcançar mais equilíbrio do ponto de vista mental somático. Dr. Pontes foi uma das personalidades que eu mais admirei, encontrei e admirei nessa vida. Agora, ele era também filósofo, eu tinha as coisas, eu discutia com ele muitas coisas do ponto de vista de filosofia, não só de direito, mas de filosofia. Agora, ele é considerado, talvez, o maior intelectual que o Brasil já produziu. Quando o Einstein esteve no Brasil, ele foi lá debater com o Einstein, processo físico com ele. Ele era uma cabeça, vamos ver fora de série. Agora, é muito assim, tranquilão. Porque eu já encontrei com ele, já tinha uma certa idade, tudo. A gente ia num restaurante, ele sentava todo tranquilo, conversava bem, com calma, em casa, tudo. Ele morava a um quarteirão diferente do meu lá, e eu era muito amigo, e a minha mulher também era muito amiga da mulher dele, que era a dona Neres. Então, por isso que a gente tinha muito contato. A biblioteca dele era daqui, fora de série. E o homem escreveu dezenas de obras, né? Tem obra dele com 40, 60 volumes, né? Não é fácil, em matéria de direito. Agora, tem também volume dele que é de difícil compreensão, por causa do estilo que ele fala em matéria de filosofia e outras coisas mais. Lá embaixo tem muito livro do Dr. Pontes, vale a pena ver. Agora, ele é um exemplo de erudito, de intelectual, de pesquisador de mental soma que eu conheci na minha vida. A verbetógrafa. Em Fatologia, página 31, segunda linha. Pode ampliar o uso de máscara nas inter-relações? Sim. Isso é muito comum, é meio que tradição aí, entre não sadia, né, da humanidade, vamos dizer assim. Pude aí ter a oportunidade de pesquisar sobre a questão da máscara. Isso remete a tempos antigos, né? Desde os etruscos. Eles faziam máscaras para cerimônias, para rituais, né? E depois os romanos trouxeram isso para o teatro, né? E então as máscaras, e daí talvez o significado da palavra persona, né, personalidade, tenha vindo daí, né? Há um pouco de controvérsia aí nesse termo, mas é possível que tenha vindo daí. E então isso dentro da humanidade já é meio que comum. Agora, o que fazer com o uso dessas máscaras para que elas não encubram os nossos trafares? Esse é o ponto aqui a ser tratado. Você usar a máscara para esconder as suas, vamos dizer assim, deficiências, né? As suas mazelas, os seus conflitos íntimos, enfim, tudo aquilo que você carrega de ajustes ainda a ser feitos em termos de personalidade e de evolução intraconsciencial, não é o ideal você fazer uso das máscaras. Agora, tem uma situação social que a gente vai ter que ponderar aí. Então, até que ponto é útil, até que ponto não é. O ideal é a consciência ser transparente, né? Tá sempre falando aquilo que está pensenizando. O que existe é muito comum essa dissonância entre o pensar e o falar. Mas só que o pensene, ele é expresso pelas energias também. Então, não há como a gente ficar enganando muito o nosso interlocutor. A gente vai até gastar energia tentando usar máscara, mas talvez isso para um bom interlocutor que tem um nível de parapercepção não vá. A fatologia, terceira linha. Arrogância disfarçada de polidez exagerada.
Esse a gente Essa já é terrível, comentou. Isso aí é terrível. É terrível. A sutileza. A sutileza disso. A gente já teve a oportunidade de comentar, mas vale a pena, então, reforçar. Então, aquela pessoa assim que se acha o máximo, e aí ela quer fingir que ela não quer passar essa imagem para o outro, então ela usa de recursos, né, de polidez. São as grandes atrizes e os grandes atores do palco da vida humana. Esses aí são dos mais sutis, mais sofisticados que tem. Exatamente. Faz o papel, sabe interpretar papéis. Exatamente. Terríveis. E aí é difícil, às Tudo vezes... caso psiquiátrico. Tudo é caso para você. E olha, tem gente treinada em fazer esse tipo de E outra coisa, às postura. vezes muito bem plantada na vida humana, com cargos elevados, etc. Uma vergonha. Olha só os vacilões do Supremo Tribunal Federal do Brasil, a gente já vê muito nisso. E o desafio, penso eu, professor Valdo, é como interagir com essas pessoas. Então, por exemplo, eu estou em busca de melhoria desse processo, não quero fazer uso de máscaras e nem esconder as minhas deficiências. Agora, a gente encontra um interlocutor que faz uso sutil, constante, dessa, né, da polidez, né, disfarçando uma arrogância. O duro é levar uma condição dessa numa interação. E aí a gente tem que se autoexpor, é o que eu estou conseguindo entender. Está de olho o tempo todo. É isso? Está de olho. Agora aqui, enfatologia, segunda de baixo para cima, segunda linha. O embrutecimento dos caracteres humanos. O embrutecimento... Fatologia, segunda linha de baixo para cima. Será que é lá? Página 31. Página 31. É que o meu aqui não tem página. A página 31 é a primeira, porque a minha não está numerada. É na outra aqui. Tá bom. O embrutecimento... sim, olhei. Estava difícil. O embrutecimento dos caracteres humanos. Está tendo um embrutecimento dos meus olhos aqui para não enxergar onde estava escrito isso. Não, antes de perguntar, é bom você ficar com o papel na mão. É o único jeito. Não, infelizmente, o que eu peguei não tem a numeração, então é por isso que eu estou perdida. Mas, enfim, esse embrutecimento, ele pode chegar na seguinte condição. A gente observa aspectos dentro da nossa pensenidade e do nosso comportamento, enfim, da organização pensênica nossa, e que a gente, às vezes, não dá conta de fazer as reciclagens necessárias. E vai passando batido, e aquilo vai se acumulando e vai gerando uma insensibilização para o processo. Então, há um embrutecimento de determinado aspecto da nossa personalidade. E muitas vezes se revela dentro do aspecto da afetividade. Então, a pessoa não lida muito bem com isso, ela não quer mexer com isso, e vai deixando, aquilo vai embrutecendo, no sentido de que ela evolui em outras coisas, porém aquilo fica para trás, embrutecido ainda, né? Me informaram que tem várias mediunidades e paranormalidades bloqueadas. Gostaria de saber se o senhor poderia me ajudar nesse processo de desbloqueio. A gente pode ajudar, mas o melhor é você participar dos cursos especializados que a Conscienciologia tem a esse respeito. Aqui tem laboratórios, tem cursos, tem tudo isso, mas tem que entrar em contato. Aqui eu não sei de onde você é, nem o que você faz. Você tem que entrar em contato aí com a recepção aí do CAE, que eles te dão orientação do processo. E qualquer coisa você olha aonde você andou escrevendo e viu aí esse online aqui, a tertúlia, que lá tem orientação também para você se orientar. Há poucos instantes o senhor disse que uma pessoa não está no nível evolutivo necessário para a Conscienciologia, o senhor dá um tchau para a pessoa. Às vezes sinto que o senhor é um pouco arrogante. Não, eu sou muito, com algumas perguntas, sou até demais. Isso é que chama impacto terapia. Mas veja,
Eu não falo o seu nome, eu não digo quem você é. Você está no buraco aqui comigo, porque eu posso falar à vontade de você, ninguém sabe quem você é. Como é que fica? Isso é arrogância? Não. Isso é impacto-terapia, soco na cara e fratura exposta. Esse aqui é o nome. Faz 50 anos que eu faço isso, estou vivo. Agora, então, vamos entender bem. Às vezes sinto que o senhor é um pouco arrogante com algumas perguntas, inclusive com as minhas. Isso seria um tchau? Não, não é bem um tchau, mas é um jeito de falar para você. No caso seu, eu vou falar uma coisinha. Ele tem 19 anos. Quando é assim, a gente trata bem, porque está saindo da adolescência, está fazendo força. Então, esse tem muito atenuante. Você não, você dá a gente dá até um beijo na testa, etc, tal, para ajudar, porque é jovem. Mas é necessário a gente falar a verdade, porque senão você vai entrar no tóxico, você vai arranjar más companhias, você vai criar o problema para a mamãe e para o papai, sei lá o que é que acontece. Agora, comigo, com 80 anos, você não vai querer que eu chego aqui e vou bancar vovozinho seu boboca, né? Aquele vovô que é o pai 2 vezes, ou aquela vovó que é mãe 2 vezes. Não. Temos que falar a verdade, porque é o que falta mais na sociedade. Outra coisa, companheiro, vamos entender uma coisa. A sociedade que nós vivemos é uma sociedade patológica. Você vive num grande hospitalão, quase sempre psiquiátrico, e você está na enfermaria. O problema nessa enfermaria da sociedade patológica é você ser pelo menos enfermeiro ou paramédico e deixar de ser enfermo, de ser paciente, de ser doente. Então, é isso que nós falamos. Agora, por exemplo, você está se sentindo de que modo? A hora que a gente fala a verdade, presta atenção. Tem que enfrentar isso. Outra coisa, o princípio nosso que nós seguimos, eu quero falar para você bem claro, é o princípio da descrença. Primeira coisa, você não precisa acreditar em nada que eu estou falando. Me deu uma banana, deu tchau. Cuida da sua vida, vai te virar. Por outro lado, o processo é esse. Agora, o que é que se passa? Pondera bem o que eu estou falando. Vê se tem lógica, vê se há discernimento, vê se esse careca aqui está falando alguma realidade das coisas que tem aí na vida. Agora, se não está, me esqueça. Tem muito online de bobagem por aí afora. Ó, a internet está assim de blog de besteira. Vai lá. Outra coisa, é muita coisa só de barulho. Barulhada, ruído, estática. Nós aqui, quando fazemos barulho, é para determinar o que a gente está falando. Então, pondera isso. Com 19 anos, você tem muita coisa pela frente. Agora, ó, qualquer coisa, você tem 19 anos, vem para cá. Vem para cá, para a tertúlia, e começa a criticar a gente aqui. Vamos, ó, debater. Sem discussão, nada melhora. Não há esclarecimento de nada. O ideal é ter o debate. Isso aqui chama debatódromo. É para isso. Faz 10 anos que eu faço isso aqui em Foz. Só esse edifício aqui, ó, já vão para 4 anos que nós trabalhamos aqui todo dia. Hoje eu já fiz uma reunião aí que tinha quase 100 pessoas de manhã. Essa agora tem mais de 100. Pelo que eu vejo aqui, só de olhar eu já sei que tem mais de 100. Quantas pessoas tem, você sabe? Quanto? Eu não vi nada. 114 pessoas, é o que eu falei. Olhando aqui, a gente já sabe assim, ó, as falhas que tem, a gente já sabe mais ou menos que dá mais de 100. De modo que venha para cá para você debater. Outra coisa, você que está com 19 anos, te dou uma que é a pior, a mais braba. Chega aqui e vai ver a turma da Asinvex. Aí muda tudo. Eles é que vão mexer com você para valer. A verdade deles é pior do que a minha, porque é de igual para igual. É gente de 17 anos, de 19 anos, de 20 anos que vão falar para você. Não sou eu, que a minha idade é 4 vezes a sua. Não, lá é a idade igual. E eles vão te dar a realidade do jeito que eles acham, de acordo com a inversão existencial. Então, como é que fica? Eu sou da turma da aposentadoria. Eles não. Eles já ultrapassaram a aposentadoria fazendo assistência. Inversora existencial. De modo, ó, pondera isso, vale a pena. Às vezes vale a pena. Valdo, de repente é o caso de passar o contato da Sinvex, né, para ele entrar, para ele poder falar com a gente, né, não sei de que cidade que ele é.
para a gente poder falar com Esse ele nosso amigo aqui, ele de vez em quando ele está escrevendo. Ele é de Santa Luzia, em Minas Gerais, lá perto de Belo Horizonte. Eu conheço Santa Luzia. Quer dizer, é mineiro. Esse aí deve ser dos bons. Ele está interessado na coisa, pelo que eu estou vendo aqui. Agora, vamos enfrentar a situação, vamos ver o que é, vamos ver se ele aparece aí. Ver se ele manda um e-mail para a gente no contato @simvex.org. Olha lá, ó, manda para o Tiago, viu? Está na hora. Ele chama Tiago, aquele cara lá, ó. Ele chama Tiago. É mineiro também, viu? Aquele lá, ó, o Barbicha que está lá, ó. Quantos anos você tem? 25. Pois é, 25, ó. Está mais ou menos no seu nível. Vocês vão ter, então, uma boa competição. Só vou repetir aqui o e-mail, caso ele não tenha anotado, é contato@simvexis.org, que a gente pode entrar em contato com ele e fazer os debates. Fala alto e cadenciar, devagar pelo vir. Fala, porque senão eles não guardam. É contato@asimvexis.org. Tem que reger isso aí para ir devagar, porque senão a pessoa não grava lá. Eles depois mandam carta para mim, falando que não pegou nada que queria. Mandam carta para mim, eu recebo. Agora, gente, está muito esquisito, inclusive, a minha TENEP, sabe o quê? Eu estou recebendo pedido insistente da Rússia. Agora, os caras estão mandando em inglês para mim. De cada lugar da Rússia, do fim do mundo. Parece que esse negócio do Putin lá, o negócio está bravo, está mexendo com o povo. Sei lá. Agora, pedido da TENEP da Rússia. Isso não é comum comigo, raramente vinha. Agora, de vez em quando, está aparecendo. Sai dessa. Agora, eles mandam em inglês, para não criar problema com o russo. Eles mandam em inglês direitinho, a carta inteira. Negócio grande, às vezes. Valdo, aqui não. Como é que é? Isso eu não sei. Foi depois daquilo que aumentou. Eu recebi vários pedidos agora. Pode ser que seja, Aquilo né? que? Mas agora o que eu vejo é o seguinte, o Putin está criando muito problema lá. Ele agora virou a astro, né, internacional, todo dia ele aparece com uma característica, né? A discussão agora em função daquelas 3 meninas que invadiram lá a igreja também. E tal. Mas né? não é, ele está aparecendo todo dia com alguma coisa, ele quer ser o tal, é o máximo, em matéria de mocinho, é o super-herói da Rússia. Agora, isso está pegando bom para um lado e ruim pelo outro. Vamos ver o que vai dar isso na Rússia. Está uma ditadura. Aqui não. Está uma ditadura atualmente. Baldo, aqui não. En el diccionario, ¿podría aclarar en estupefactología? Isso não dá para deglutir e as indignações podem ser altamente cosmoéticas. Como é isso? Enunciado. Isso não dá para deglutir. Deglutir quer dizer engolir, né? Assim podemos reagir às absurdidades cotidianas na intimidade da sociedade intrafísica que associem, quando ainda patológico. Por mais incrível que pareça, precisamos de explicitação das absurdidades além da estupefação que podem provocar. O que é isso, primo? Desse modo surge o espanto do apontamento do absurdo entre amigos. Os absurdos campeiam. As indignações podem ser altamente cosmoéticas. Quer dizer, nós, às vezes, ficamos indignados com uma coisa que dá pena. Você lastima, aquilo você fica até contrafeito. O negócio não é fácil. Mas veja, a indignação, quem é que vai segurar uma indignação quando você vê os absurdos? É uma coisa de doido. O que tem acontecido, por exemplo, na televisão, as coisas que a gente vê. Eu tenho pena dessas pessoas que trabalham com a criminologia, o direito penal, esse povo da televisão que mexe com os processos da criminalidade, eu tenho pena. O povo fica falando aí do Datena, eu tenho pena do Datena. Pela situação, há quantos anos esse homem está lá mostrando essa realidade para o povo? Quer dizer, é um processo de indignação, a hora que ele fica indignado, ele tem lá a sua razão. Agora, o modo dele, o temperamento é aquele, é o jeito dele. O que vai fazer? Agora, a reação a essa indignação, professor, a reação tem que ser uma reação cosmoética. Pois Qual seria o modus operandi dessa reação? O ideal da indignação cosmoética é essa que eu dou aqui, ó, sem falar quem.
eu conto qual é o crime, ou qual é a santidade ou o milagre, mas não falo quem é o santo. Isso é que é o ideal da história. Entende? Agora, às vezes a gente fala quando o negócio está público, igual que eu estava falando dessa boxer. Você vai falar. A dona tem fotografia dela por todo lado. Abrir o jogo num debate público também é uma maneira de fazer a catarse. O debate público, ele existe. Ou a pessoa participa ou não. Ele não está abrindo o jogo, ele já é o jogo aberto. É preciso de mim. Aqui o nosso jogo é aberto. Tem que falar tudo na cara. Não deve deixar o negócio levar para casa. Isso aí está errado. Agora, a indignação é a hora que passa a dar conta que a pessoa está fazendo aquilo de mau caráter. É um processo, então, que ela tem ódio, a desafeição. É pior do que bicho subhumano. Aí a gente tem que ver. E outra coisa, se você não der o contra, você está deixando aquilo passar. Quem deixa passar é leniente. Isso é a cumplicidade tácita, em silêncio. Tem certo silêncio que são acumpliciadores. Por que a pessoa não falou? Essa fala é que eu estou falando que é indignação. A pessoa deve falar. Porque dela fez a catarse com a pessoa em cima desse processo que ela está indignada também, de maneira cosmoética, é isso? O problema é mostrar a realidade. Está errado isso aí, por causa disso, de se ponderar. Não é catarse, não. O negócio é mais sério do que isso. É a responsabilidade de falar para não se acumpliciar. Homem super é uma coisa, tirar o corpo é outra coisa, saltar de banda é outra. Não é assim. A gente tem que olhar isso. Agora, professor, a minha filha que está apaixonada por um rapaz que já viveu na rua e roubou por causa da droga, levou namoradas, filhas de médico também para a rua. Roubou até a avó por causa da droga. Cresceu com a mãe e o pai na droga. A mãe está presa, mora com o tio no momento. Atualmente está com um trabalho provisório e minha filha acredita que possa ajudá-lo a melhorar de vida. Ele não terminou o ensino fundamental, não gosta de estudar e de ler. Minha filha está agressiva conosco e não aceita a nossa orientação. Meu marido e eu temos orientado o possível. Já presenteamos o rapaz e enviamos as melhores energias. Inclusive, os dois já foram colocados na minha TENEPS. Me sinto muito triste. Em relação à pré-intermissão e acabar com o nosso egão, penso que, como assistir essa Conzel, que está com a minha filha, e qual a melhor postura para assistir aqui, agora, ou deixar para o pré-intermissivo? Não, assiste o que você puder enquanto você está aqui. O que posso fazer para ampliar a assistência aos dois? Olha, o ideal é internar o rapaz. Já pensou nisso? Outra coisa, fala com a sua filha para se internar com ele. Isso às vezes ajuda. Pensa nisso. Agora, fala com o maridinho também para ele entrar. O ideal é entrar os três para trabalhar com o rapaz. Um caso desse só internando. Eu acho muito difícil de recuperar. Porque às vezes em 2 anos a pessoa fica perdida, não tem mais jeito de recuperar. Do jeito que ela está falando, ó, tudo que já fez, roubo, etc. Quando chega nisso, já não há mais hombridade, não tem mais processo de moral, é totalmente amoral, a pessoa se torna amoral. Então, aí é um perigo, só mesmo internando. Ao professor, sob a linha evolutiva do princípio consciencial até o ser humano, como seria o progresso, mais especificamente, quando se é de animal, exemplo, um pássaro, esse pássaro teria que, obrigatório, vir a fazer de soma como um chimpanzé, orangotango, outro bicho. Não, você já foi isso tudo. Considerado mais inteligente como um golfinho, para então só ir ter gabarito para evoluir como ser humano, e um pássaro poderia já evoluir em ser humano? Não. Tudo tem que seguir uma rotina. Ninguém dá um passo na frente a mais. Tudo é com alto esforço. Por isso que a gente fala, o processo todo é de discernimento. A pessoa tem que ter lucidez do que ela fala. A sua vontade e determinação é que comanda o seu destino. É o seu livre-arbítrio. De modo que ninguém vira coisa da hora para outra. Não adianta querer fazer isso. Eu chamo de negocinho. Não adianta querer fazer negocinho. A pessoa tem que seguir a tramitação da lei de causa e efeito que tem. A evolução é feita assim. Não tem outro jeito. Parece que esse negócio sempre foi assim, e parece que sempre vai ser assim. E não é só nesse planeta, não. São bilhões que tem por aí. Todos eles são desse jeito. De modo que,
Coloca a orelha embaixo, o rabo entre as pernas, acaba com a crista e faça a adesão à realidade. Não tem outro jeito. Professor, achas que uma mãe querer saber onde o ex-companheiro irá levar a filha pequena numa viagem é uma atitude controladora? Não, faz parte da maternagem. Às vezes fica difícil manter a polidez com uma pessoa arrogante, que tem atitudes infantis, como considero essa. Será que estou com excesso de zelo ou é um direito meu e estou correto? A senhora está correta. Mamãe é para isso. Eu não vejo excesso nisso, não. Você vê excesso numa coisa dessa? Eu não vejo. Não, também não. Acho que preciso merece. de uma orientação, pois não sei como agir com essa consciência em algumas situações. Quer dizer, tudo indica que é o ex-companheiro que vai levar. Como eles se separaram, a gente não sabe. Outra coisa, a filha é pequena. Então, é lógico que a mãe deve estar preocupada, né? Mas o que vai fazer? Uma outra coisa, se já fez amizade com a mulher dele atual, é uma saída, às vezes. Eu já vi casos que deu certo por aí. A mulher, vão as duas mulheres para defender a menina. Estou só lembrando que tem essa chance. Ana, sim, Tânia, não. aqui em cima. Pois não, Tânia. Na terceira página, paradoxologia, o segundo paradoxo, eu estou em dúvida aí nesse debate mental somático. Fala sobre essa ideia. Quer dizer, a emoção no debate mental somático. Perfeito. Vamos supor que a gente se reúna para um debate de alguma ideia. Nós temos, então, um tema em questão a ser debatido. Seria mais fácil, né? Tá, mental somático. Não, eu estou construindo o cenário para você, para a gente entender junto. Então, esse é o cenário. Nós temos aí pessoas reunidas com esse propósito de debater um tema, ok? Tá. É natural, no calor das emoções, quando você está defendendo ou, vamos dizer assim, contrapondo algumas ideias relativas àquele tema, em que você tem alteração emocional. Porque, infelizmente, nós ainda não estamos tão evoluídos e maduros assim para desenvolver debates mentais somáticos em alto nível. Então, é muito natural haver esse encrespamento das emoções. Você vai defender o seu ponto de vista, muitas das vezes, de forma mais emocional do que mental somática. Na verdade, você está querendo defender muito mais uma postura sua, íntima, do que propriamente a ideia que está ali posta em questão para ser debatida, para ver os prós e contras, para ver onde há pontos de concordância e de discordância. Então, esse encrespamento, ele é prejudicial durante essa interlocução aí, dentro de um debate de alto nível, que espera-se, né, de pessoas maduras e focadas no estudo e na pesquisa, tentam conseguir, né? Não sei se ficou mais claro. Ficou, perfeito. Você fez o cenário bem claro, bem didático, bem claro. Eu acho que esse, para nós, que estudamos a conscienciologia, ele é muito mais próximo, por isso que eu trouxe como exemplo. É claro que isso pode ser transposto em outras situações, né? Seja familiares, escolares, né? Profissionais. É evidente que isso vai acontecer fatalmente, né? Beleza. O legal é a gente refinar, polir essas nossas asperezas. Relações e inter-relações, né? Isso. Também. E focar nas ideias e tentar debater ideias. Beleza, muito obrigada pela explicação. Ana, Sim, aqui, por favor. No B. Oi. Oi, Fafá. Na página 31, em fatologia, a penúltima linha, você traz para nós atares feita com luvas de pelica. Sim. Nós já pudemos comentar isso anteriormente, mas até é bom, então, falar e dar outros exemplos, porque acho que foi o Arlindo que trouxe essa questão, né? E é uma metáfora, usar luvas de pelicas ao fazer atares.
vai depender do nosso interlocutor se a gente usa ou não as luvas de pelica, eu penso. Vamos pensar junto, então. Eu vi que houve uma interrogação aí na tua expressão. Por quê? Aí a gente tem que discernir a estratégia, né? É técnica, tática e estratégia de abordagem. Como é que a gente vai fazer Atares? Você está vendo a necessidade urgente da pessoa receber aquela informação. Ela precisa ser esclarecida naquilo. Agora, como eu vou fazer isso? Bom, então aí você vai ter que ter uma percepção mais ou menos rápida de qual é o perfil consciencial que está diante de você para você atuar. Se você vai precisar suavizar ou usar de mais energia. Se você vai precisar usar mais de delicadeza, suavidade, afabilidade, ou se você vai poder ir direto ao assunto com todas as letras e, né, com a energia forte, né, vamos dizer assim. Então, essa dosagem, esse discernimento de como é que você vai fazer, se vai ou não vestir as luvas de pelica, né, uma pré-ação, né? Você tem que Poderia pensar. explicar a relação entre polidez fraterna como forma e conteúdo instrumentais ao serenismo? Nossa, muito boa com pergunta. Você. Ele falou aqui professor e verbetório, mas o problema é você. Nossa, essa pergunta é muito profunda. É profunda a pergunta. E olha, muito boa. Vou tentar responder. Eu, durante a escrita do verbete, fiquei aqui matutando como é que a gente alcança isso. E a ideia do fraternismo, como eu já expliquei anteriormente, de associar... Professor Valdo, o senhor poderia repetir a pergunta que aqui em cima... Aqui está assim, professor e verbetógrafo, poderiam explicar a relação entre polidez fraterna como forma e conteúdo instrumentais ao serenismo? Então, eu penso que no nosso estágio, vamos partir do agora, aqui e agora, multidimensional, como a professora Juliana Nicolau já disse. Nós estamos num determinado nível. Essa autoconsciência desse nível atual evolutivo da gente, é necessário ter essa clareza. Para quê? Para você estabelecer e tomar as ações e medidas de ação para a meta maior aí, que é o alcance do serenismo. Muito bem. Se a gente entende que tudo passa pela interassistência, então, essa interassistência é Tares, e isso é sempre no contato corpo a corpo, olho no olho, e diálogo, muito diálogo. Então, esse aprimoramento dessa nossa capacidade comunicativa, usando dessas habilidades aí de cortesia, de respeito ao outro, de educação, civilidade, vai nos permitir criar sinapses para alcançar essa condição maior, mais tranquila e serena. Porque se o foco está no outro e não mais em você mesmo, eu acho que a gente vai começar a arranhar aí algumas formas aí do serenão se manifestar. Então, agora, uma coisa que eu só quero lembrar da minha parte aqui é o seguinte, que a polidez fraterna, ela pode ser a estrutura do anonimato do serenão. Muito bom. Aí é que a gente tem que pensar. Isso aí é que é a minha parte que eu dou nesse debate. Agora aqui, ó, a verbetóloga. Em algumas situações, as pessoas não aguentariam escutar a verdade por não ter maturidade consciencial. Sim, é essas que a gente dá o tchau, né? Dessa forma, se a gente se posicionar com opiniões contrárias à pessoa, podemos conseguir o inimigo com muita facilidade. Como lidar com essa situação? Eu lido da seguinte forma, eu avalio, pondero até onde eu posso ir com as informações. Senão a gente cai no estupro evolutivo e aí não dá certo, você de fato vai arrumar aí um inimigo. Essa reflexão prévia de como agir, de como fazer esse esclarecimento, essa fala, que conteúdo você vai colocar ali, isso você vai analisar antes. Se você está aconteceu instantaneamente a condição, e você tem que reagir em nanosegundos para ver o que você vai falar,
daí a necessidade do treino. Quanto mais você faz interlocuções, mais você vai ter essa agilidade. E outra coisa muito séria, a pessoa não pode estar preocupada com a criação ou não de desafetos. Toda pessoa pública tem desafetos. Ninguém agrada a todo mundo. Exatamente. Isso é E não ter medo disso, né? Quem pensa em agradar todo mundo é caso de psiquiatra, todo mundo sabe disso. Então, se você é uma personalidade pública que você defende certos princípios, vão ter uma legião de outros que vão contra você. Esses são os desafetos espontâneos contra a realidade daquilo que você vive. Isso é inevitável, todo mundo é assim. Ninguém vive sem desafetos se tem vida pública. Mas você não criou aquilo, são eles que se tornaram desafiados por eles. É um processo instintual de bicho. Você não tem nada a ver com isso. Exatamente, pelo nível consciencial deles, por isso que tiram essas conclusões. É o nível deles, é assim que eles pensam, é assim que eles sentem. E isso acontece muito quando a pessoa fica na ilusão de que existe uma unanimidade possível a ser construída em grupo. É impossível, nós somos seres diferentes. Nós somos, e outra coisa, seres diferentes, com muitas facetas, somos poliédricos, e isso é terrível. Ninguém é igual, nem os gêmeos univitelinos são iguais. Exatamente. Não existe duas pessoas iguais. E o exercício, o eixo aqui do verbete polidez fraterna é saber articular exatamente essas diferenças. Porque para um eu vou ser mais polido que para outro. Então eu vou dosar isso. Para outros eu vou poder ser direta sem, às vezes, essa preocupação na forma como vai chegar. E para outros, não, eu tenho que pensar milimetricamente. Agora, existe também umas coisas muito interessantes na serenologia, no serenismo. As pessoas, por exemplo, a maioria, são vidradas e apaixonadas pelo processo da fama e da celebridade. O serenão, ao contrário, ele gosta do anonimato. Agora, veja, as pessoas não raciocinam que o anonimato ajuda demais a pessoa a ajudar os outros. A fama nem tanto, você está entendendo? É a essência do trabalho dele. Mas agora, por exemplo, você ser conhecido nem sempre ajuda entende, a assistir os outros. Agora, o anonimato não, você pode ajudar sem ninguém perceber que é você. Como é que fica? Então, há uma inteligência muito grande no anonimato assistencial cosmoético. A maioria ainda não pensou nisso. Entende? Porque eles estão pensando só em celebridade e fama. Isso é uma pena. Na dimensão intrafísica, nessa vida e nos valores dessa vida. Tudo passa. O que fica mesmo é assistência. O resto tudo desaparece. Exatamente. Aqui no B, por favor, página 32. Sim. A interaciologia. Você pode aprofundar um pouco a tua vivência na interação da consciência consigo mesma, na autopesquisa proveitosa do modus faciente? Sim. Fiz aí um mergulho, né, em autopesquisa para perceber exatamente como eu funciono e me manifesto nas minhas inter-relações e como se dá essa minha comunicação, que esse é o meu tema central de pesquisa, né? Aliás, tem um livro aí em andamento que em breve deve estar, né, saindo aí, e que trata sobre esse tema. Então, lá eu aprofundo bem essa questão, me mostro, me exponho muito bem como foi o meu processo de autopesquisa, de autoconhecimento em relação à minha manifestação comigo mesma, no solilóquio, naquela conversa íntima comigo mesma e também com o outro, né? Nas inter-relações. Essas conclusões que eu tirei são sempre parciais, porque isso não tem fim, né? Ela vai sempre num avanço contínuo. Eu pude observar que estou saindo da concha, do caramujo, de ficar no fechadismo dentro de mim, no meu autismo, vamos dizer assim, e de me colocar mais, de mostrar mais, de expressar mais o que eu penso, o que eu sinto, o que eu tenho para contribuir para todos, né, para o grupo. E essa autoconsciência, nesse momento, eu acho que me permite eu estar aqui com essa disposição de estar na tertúlia, apresentando, escrevendo, né, participando de congressos. Quem
me conhece há mais tempo pode ter essa percepção um pouco melhor de como é que foi esse percurso, né, de vida pessoal, né, de sair do fechadismo para adentrar num abertismo de fato real e não só teórico, né, de ficar falando bonito mas tem que ter teática, né, tem que começar a botar a boca no trombone, né, senão... E Ana. como brinca o professor Valdo, mete os peitos, né? Então, pois não. Aqui, Ana, no B. Sim, em fatologia, na página 31, primeira linha. Queria que você falasse um pouquinho. 31. 31. Isso, a primeira linha. A transgressão da etiqueta com fins assistenciais. Sim, a transgressão da etiqueta com fins assistenciais. Isso a gente também já teve oportunidade de falar anteriormente, mas vamos aí, então, criar outro exemplo, né? Se é que eu vou conseguir. Na sociedade, a gente está sempre moldado por formas e etiquetas e protocolos a serem seguidos. Para o efeito de Tares, às vezes você precisa transgredir isso, passar a desconsiderar aquele protocolo, passar por cima e fazer o que tem que ser feito, falar o que tem que ser feito, para que o objetivo assistencial seja alcançado. E nem sempre a gente está disposto a isso, porque a gente está preservando a autoimagem, a gente quer, sei lá, defender algum grupo, alguma ideia, enfim, e não faz o que é necessário ser feito, né? Então, há momentos de transgressão sadia, né? Que você pode tirar proveito. Pois não. Aqui em paradoxologia, você coloca o paradoxo do professor educador cometendo gafes, deseducação perante os alunos. Ficou clara para mim a ideia, mas eu gostaria que você comentasse mais sobre a questão da desdramatização do erro. Como que você vê essa condição dentro da polidez fraterna? Bom, aí eu posso trazer o meu exemplo pessoal, né? Dentro da docência conscienciológica, quando você está falando determinado tema e está expondo uma ideia ou um conceito conscienciológico, se você não tem teática daquilo, vai cair no vazio, vai cair no teu pé. E isso, em certa medida, é uma gafe, porque você não está sendo coerente, você não está falando algo que você pratica. Então, enquanto docente, é uma situação muito saia justa, muito problemática, eu diria. Não sei se isso ajuda a entender. Valdo. Ajuda, mas, na verdade, a minha questão é a seguinte, partindo do pressuposto, dentro até da própria conscienciologia, que a gente tem N verdades relativas de pontas avançadas, muitas vezes em sala de aula, por exemplo, você vai trazer um conteúdo que você não tem o máximo de teática, mas existem argumentos lógicos que te fazem construir aquela ideia. Por exemplo, você vai dar uma aula lá do CIP no IPC e você vai falar do serenão, né? Então, é uma teoria, né? A teoria do serenismo. E você vai trazer argumentos que para você fazem sentido, tentando esclarecer o aluno, e você não tem a teática do contato com o serenão ou da entrevista a princípio. Então, nesse sentido, eu acho que a questão da teática, será que nessa questão seria razoavelmente relativa? Não sei se... Não, eu estou entendendo, está perfeito. Em relação a esse assunto do serenão, realmente nós não temos teática, pelo menos eu não tenho para falar sobre esse assunto, mas apresento argumentos que podem levar a uma reflexão e teste daquela hipótese. Agora, quando eu coloquei essa frase, ela foi mais pensando em gafes de outra natureza. Então, você está falando para o aluno sobre a questão da autocorrupção. E você mesmo ali, está evidente, estampado na sua cara que você é autocorrupto. Então, fica difícil, né? Uma gafe ali bem escrachada. Não, ficou clara. Essa questão ficou clara. O que você quer, Luiz? A última frase do adendo do dicionário, não sei se o senhor já falou. A última frase.
Se a consciência, homem ou mulher, pensar em tudo que seja absurdo e incongruente, vai diminuir os pesadelos e promover sonhos lúcidos e projeções conscientes que ampliarão a autocosvisão evolutiva e cosmoética. O caso é o seguinte: nós temos que começar a pensar tudo com discernimento na vigília física ordinária aqui, ó, essa que nós estamos aqui agora. Com isso, nós vamos começar a melhorar o onirismo. Então, por exemplo, nós não vamos ter mais pesadelos incoerentes, bobocas, fantasiosos, imaginativos. Tudo vai ter lógica nas coisas. Aí você vai começar a ter mais inspiração extrafísica para fazer as coisas aqui. A criatividade da pessoa acelera com isso. Agora, ó, isso pode começar na sua idade, jovem. Não precisa esperar na minha idade, da aposentadoria para fazer isso, não, é começar agora. Agora, essa é uma das vantagens da gente entender a descoincidenciologia, a projetabilidade lúcida, o problema de você expandir o mental soma. Essa é uma das grandes vantagens técnica, prática, objetiva do processo. Então, a gente pode pensar o contrário também. Se a pessoa tem muito niilismo, é porque ela não pensa, de fato, no dia a dia. Não, mas o problema todo não adianta pensar o contrário. O caso é a gente regularizar, harmonizar, equilibrar, matematizar o onirismo, o sonho, pesadelo. Você vai ter que matematizar isso. Se você começar a pensar a linearidade do seu pensamento, isso vai atingir o seu onirismo. Tudo que você for falar vai ter lógica, vai ter racionalidade. As pessoas, quando têm sonho demais ou pesadelo demais, é porque elas têm devaneio demais na vigília física. Gente, fato é fato, não tem por onde fugir disso. A pessoa é o que é. O temperamento dela não muda porque ela mudou de dimensão ou porque ela ficou descoincidente. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Só porque se projetou, a pessoa não vira santo. Ou não vira serenão. Não, é o mesmo temperamento. Então o problema nosso é começar a pensar com lucidez e linearidade. Aqui, ó, linha reta, com os pensamentos o tempo todo. Colocar a cosmoética nesse molho, tudo que pensar. Aí, se ela vai ter devaneio, vai ser devaneio lógico. Não vai ter mais fantasia. Se ela vai ter sonho, vai ser um sonho lógico, racional, ponderando as coisas. Isso acaba dando uma série de coisas criativas. As ideias novas aparecem. É o que eu chamo de neo-verpon. Pensa nisso, você está na idade de começar a fazer isso. Olha, nós esperamos então mais uns 100 verbetes da sua parte. Vê se você ajuda aí do seu lado, hein? Confio em você. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 115 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 19 perguntas online. Temos os recados da Patrícia e Adriana sobre o ECP2 de Buenos Aires, a Julieta sobre o curso de redação científica, a Mariângela sobre o balanço da área C, a Marta sobre o simpósio Proexologia e o Roberto sobre o curso Higiene Consciencial. Agora com vocês o Fernando sobre o programa Amigos com o sorteio deste mês. Boa tarde a todos. Vamos anunciar agora o sorteio mensal do programa Amigos da Enciclopédia, relativo ao mês de agosto ainda. Então, o primeiro prêmio é o livro Clarividência, Teoria e Prática. O segundo é o livro JK e os Bastidores da Constituição de Brasília. O terceiro é uma vaga no curso Consim Cobaia, patrocinado pela Conchos. E o quarto é uma vaga no curso Higiene Consciencial, que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, de 5 a 7 de outubro, é um patrocínio do CAF. Então, quem ganhou o livro Clarividência, Teoria e Prática foi o José Hermínio de Barros Góes, do Rio de Janeiro. José Hermínio de Barros Góes, do Rio de Janeiro. Quem ganhou o livro JK e os Bastidores da Constituição de Brasília foi o Paulo César Medrano Abrantes. O Paulo Abrantes já ganhou pela segunda vez já um prêmio aqui, ganhou o livro JK. Quem ganhou a vaga no curso Consim Cobaia foi a amiga Délia Gomes Vilar de Vernick, de São Paulo. Délia Gomes Vilar de Vernick, de São Paulo. E quem ganhou a vaga no curso Higiene Consciencial
foi o colega Luiz Cláudio Pereira Paredes, aqui de Foz do Iguaçu. Obrigado. Olá a todos, eu venho convidá-los para o ECP2 de Buenos Aires, que vai acontecer agora em outubro. Nós verificamos que vivenciar um ECP2, aquele curso com aquele campo interassistencial, as vivências parapsíquicas, em um holopensene estrangeiro, diferente do nosso habitual, é bastante enriquecedor. Então, fica o convite. O ECP2 de Buenos Aires vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de outubro. Quem tiver interesse, é só procurar o executivo de ECP2 do IPC da capital mais próxima de você ou entrar em contato no e-mail ecp2@iipc.org. Obrigada. Boa tarde. O CAEC está oferecendo um curso conscienciológico de redação científica com início em 17 de setembro próximo e término em 20 de dezembro. As aulas serão às segundas e quintas, das 15 às 17 horas. O curso é destinado às pessoas que têm dificuldade de pôr as ideias no papel, que têm verdadeiro travão em relação à escrita. Esse curso procura resolver esse problema, possibilitando as pessoas para uma escrita de maneira lógica e objetiva. Aos interessados, mais informações na recepção. Boa tarde. Boa tarde. A Aracê convida todo mundo a participar do Balanço Existencial, primeiro evento itinerante que vai acontecer, fora aqui de Foz do Iguaçu. Vai ser de 16 a 18 de novembro, uma parceria inédita Aracê-Apex. Não há pré-requisito, nós já estamos com várias inscrições, as inscrições continuam abertas, podem ser feitas dentro dos offices de apoio da Aracê ou no próprio campus. Nós temos o folder que está sendo distribuído aqui em Foz do Iguaçu e também nas demais unidades da Aracê em São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e na sede no Espírito Santo, em Domingos Martins. Ali constam todas as informações, preços, orientações e nós esperamos vocês. Todo o evento, inclusive a hospedagem, a alimentação, ocorrerá dentro do campus da Aracê, na Cognópolis Pedra Azul. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós queremos convidá-los para o segundo simpósio de proexologia, que vai acontecer nos dias 20 e 21 de outubro, aqui em Foz do Iguaçu. Nós vamos contar com a participação de 16 pesquisadores em 4 mesas de debates durante os 2 dias. As inscrições podem ser feitas pela recepção do CAEC. E o telefone é 045 3525 2652. Repetindo o telefone, 045 3525 2652. E toda a programação está à disposição no site da Apex, que é www.apexinternacional.org. Contamos com vocês. Obrigada e até logo. Boa tarde. Convidamos a todos para o curso que acontecerá aqui no CAEC nos dias 5, 6 e 7 de outubro. Será o curso Higiene Consciencial com os professores Eduardo Martins e o EPICOM Rui Bueno. Esse curso oferece ideias e campo terapêutico propício para a higienização da consciência, o autodiagnóstico e a autossuperação. Esse curso é muito importante para que você não permita que as perturbações do cotidiano lhe gerem atitudes derrotistas ou pessimistas. E também proporcionará que você use a sua volicionina no nível máximo do seu patamar evolutivo. Ou seja, estaremos nos preparando desde já para as atividades aí da próxima intermissão. Maiores informações no CAEC ou pelo telefone 45 3525 2652 ou 35 28 2488.
Obrigado. E amanhã teremos o verbete Paradoxo da Autodissimulação. A especialidade é Cosmoeticologia, de autoria da professora Adriana Lopes. Obrigado pela sua presença e até amanhã.